Sejam muito bem-vindos ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos como emagrecer comendo de tudo. Eu sou a Mariana, nutricionista, e o tema de hoje é desmistificando, para você desmistificar aí a alimentação. Então hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades sobre emagrecimento. Um resuminho aí do que vai surgir aqui hoje dos assuntos. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns mitos, né? Trazer aí alguns mitos sobre emagrecimento, sobre a área do emagrecimento. Por que não acreditar nos mitos aí sobre o emagrecimento? Vamos falar algumas questões aqui que surgem aí, as objeções, por que cresce tanto esses mitos do emagrecimento, por que as pessoas acreditam tanto nisso. Quais são as vantagens, né, de desmistificar aí a nossa alimentação, né, de ter uma alimentação sem mitos, né, sem todas essas questões, ter uma alimentação mais baseada aí, né, em fatos verdadeiros, para que a gente consiga um emagrecimento efetivo, por onde a gente pode começar, né, e aí a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Espero aí que seja interessante para você e que você participe também, deixando aí o seu comentário, né, se você já ouviu. Quais são os mitos mais comuns da gente estar ouvindo aí na área do emagrecimento e da alimentação? Será que você já ouviu alguns do que eu vou falar aqui? Se já ouviu, coloca aí depois nos comentários para mim se você já ouviu. É só fechar a boca que consegue emagrecer. Já ouviu esse? Alguém já te falou isso? Ou você mesmo já pensou isso? É só fechar a boca que emagrece. Só ter foco, força e fé que consegue emagrecer. Será? Bora lá. Outro mito muito comum que a gente tem por aí, né? Mito ou verdade, não sei. Fazer jejum. Você acha que isso é um mito ou é verdade? O que você acha? Né? Cortar o glúten, a lactose, carboidrato. São mitos do emagrecimento. Tomar água alcalina para ser saudável. Será que tomar água alcalina ajuda as pessoas a ser mais saudável, gente? Água com limão emagrece e cura câncer. Comer carboidrato à noite engorda. Sucos e dietas detox desintoxicam o corpo. É que nem detergente. Já ouviu essa também? Quem já ouviu? Coloca aí. Perca 10 quilos em um mês com um shake emagrecedor. Pão engorda. Açúcar é cocaína. Óleo de coco emagrece. Esses daqui são alguns mitos aí que são muito divulgados pela mídia e que infelizmente as pessoas acabam acreditando, né? Por que isso acontece, Mari? Por que né, as pessoas acreditam ou, né, por que é mito? Por que não pode funcionar? Por que o limão não pode ser a cura do câncer ou ajudar a emagrecer? Por que não é assim? Né? Seria muito fácil se tudo isso aqui fosse verdade, né? Os sucos, as dietas detox que desintoxicam o nosso corpo. É igual detergente. Será que a gente, né, tem um alimento que vai fazer esse desintoxicação no nosso corpo? Vou estar explicando aqui sobre essas questões aí para que a gente possa abrir o nosso entendimento, né, e não ser mais alvos, né, desses mitos aí sobre o emagrecimento que infelizmente ganha muito espaço nas redes sociais, né? Ajudam aí com que perfis, né, de pessoas charlatões acabam crescendo, acabam aí ganhando público, né, e ouvidos também por apresentarem aí pseudociências, né, artigos científicos que não são às vezes nem reconhecidos como artigo, mas as pessoas, né,
pegam, o cientista, né? Os cientistas descobriram que tal alimento é emagrecedor, tal alimento derrete a gordura, e tem todo esse sensacionalismo em volta do emagrecimento, em volta da alimentação, porque, gente, pensa bem, no mundo onde a gente vive, em que, né, o emagrecimento ele faz parte, né, de um padrão de beleza, onde muitas pessoas desejam emagrecer, não só pela saúde, mas, né, o desejo de emagrecer, ele está ligado aí a outros fatores, como o padrão de beleza, para que a pessoa se sinta melhor, se sinta mais confiante, né, tenha autoestima melhor, né, melhore a sua autoestima. E aí as pessoas se encontram vulnerável nessa área, né? É uma vulnerabilidade aí que algumas pessoas acabam tendo e se tornam alvo fáceis desses charlatões que trazem esses mitos aí, né, como verdades e acabam induzindo as pessoas ao erro. E o pior é que muitas desses mitos, eles acabam crescendo e se tornando aí algo em que as pessoas realmente acreditam e veneram. Então a questão, por exemplo, do limão que emagrece é algo assim que acaba deixando a gente meio até que preocupado, porque as pessoas acreditam realmente que o limão emagrece. Então, às vezes come muito, vai lá, come, né, de maneira exagerada, e aí, não, vamos tomar água com limão para ajudar aí a quebrar a gordura. Só que não é a função do limão fazer isso, quebrar a gordura, né, quebrar as moléculas de gordura e fazer com que o nosso organismo não digira, não absorva, melhor dizendo, a gordura ou o alimento que a gente está comendo. Então, assim, e aí a gente acaba acreditando. Então tem gente que acorda de manhã e toma água com limão porque vai ajudar, né, a emagrecer, e acreditam e deixam de fazer o que é para ser feito, deixa de acreditar em algo que é verdadeiro para acreditar nisso, né? E aí acabam extrapolando na comida, porque depois é só tomar uma água com limão, ou acabam não cuidando da sua alimentação da forma adequada que é para se cuidar, porque acreditam, né, que o limão, que outros fatores aí, que é só fazer uma dieta ou um suco detox, né? Tem a alimentação desregrada durante anos ou durante meses e depois tira um tempo para fazer um detox, uma sopa detox, um suco detox, que não traz uma mudança de hábitos. Então, tudo isso vem embalado, né, para a gente estar mais ciente do que é aí um mito ou uma verdade, é algo que está sempre embalado, né, por um sensacionalismo. Então, emagreça 10 quilos, né? Água com limão emagrece. São assim, são coisas que bate naquilo que é a nossa dor, traz uma verdade única que não é, né? E bem fora da nossa realidade. E aí a gente, né, acaba acreditando, porque quem não quer um milagre, gente? Quem não quer poder comer à vontade e depois tomar uma aguinha com limão e acreditar que a água com limão vai fazer o milagre? Ou então passar dias, meses sem, né, se preocupar em ter uma alimentação melhor, mais regrada, em se fazer uma atividade física que no início exige esforço, tanto mental quanto o esforço físico para a gente se adaptar, e simplesmente, né, fazer uma dieta detox e conseguir perder aqueles quilos que se foram acumulados ali durante aqueles meses. Só que o nosso organismo, ele não funciona assim. Por que a gente não deve acreditar nesses mitos, né? Os mitos do emagrecimento e na alimentação, eles são responsáveis pelo surgimento de transtornos alimentares. Então, muitos dos transtornos alimentares vêm
dos mitos, né, da alimentação e os mitos do emagrecimento. Porque aí surge pessoas que comem só um tipo de alimento, né? Tem gente que fica comendo só ovo, comendo só maçã. A preocupação excessiva com a alimentação e com a perca de peso gera já ali o início do transtorno alimentar. E aí pode gerar uma anorexia, uma bulimia nervosa e transtornos alimentares que não são específicos, que acabam induzindo o comer compulsivo. Como eu disse, às vezes as pessoas acreditam que fazer uma dieta de fim de semana vai ajudar ela a emagrecer. Então, durante um mês, alguns meses, ela passa a comer sem controle. E aí depois ela entra naquele período de restrição. Depois, ou então, ela faz aquela dieta restritiva e depois entra no comer compulsivo. E aí, ou então tá no almoço e se sente, passa da medida e sente que, é só eu tomar o limãozinho que vai resolver, né? Só que não vai. Ou então a pessoa fica muito preocupada em contar calorias, em não extrapolar na medida de carboidratos, por exemplo, né? Não posso comer carboidrato. Isso vai gerando um transtorno, um comer compulsivo, porque a pessoa ela vai criando uma relação negativa com o alimento. E essa relação negativa com o alimento vai cada vez mais se fixando na vida da pessoa, e aí, ao passo de que aquilo vai, se prolongando cada vez mais, a preocupação ela vai ficando mais excessiva, vai gerando um transtorno alimentar. Isso se deve à vulnerabilidade que as pessoas se encontram. Então, atualmente, a gente observa um crescimento de dietas e de transtornos alimentares. Ao passo que surgem tantas dietas no mercado aí, nas redes sociais, ao passo que isso, vem crescendo, que essas dietas vêm tomando mais conta do mercado, ao mesmo passo vem crescendo os transtornos alimentares, o número de pessoas com transtornos alimentares, diagnosticada com transtornos alimentares, o que representa individualmente a insegurança, a insatisfação quanto ao corpo e no coletivo uma mudança rumo às novas formas de consciência da mulher. Por que eu falo da mulher? As mulheres, são elas que ocorrem cerca de 90% dos casos de anorexia nervosa, a quem o culto da beleza representa uma neurose moderna e coletiva que se espalha em ritmo acelerado de mulher para mulher. Então, quanto mais a gente vê crescendo nessa necessidade de perda de peso, quanto mais a gente se preocupa com isso, essa insatisfação, essa insegurança, mais as dietas, mais esses mitos, eles vão criando espaço na nossa mentezinha individual e no nosso coletivo, gerando até uma espécie de neurose coletiva. Então, a gente tem que estar atento àquilo que a gente está acreditando, aquilo que a gente está deixando ali, Gente, e não vai vir, esse mito, esses mitos, eles não vêm assim de forma simples, eles vêm muito bem embalado, em que as pessoas acreditam que fazem parte de um estudo científico e às vezes até é uma parte, é um pedaço de um estudo científico, só que não com a conclusão inteira. E aí a pessoa acaba acreditando, porque os charlatões, eles têm toda uma maneira de enganar, de iludibriar as pessoas e fazer com que as pessoas acreditam. E principalmente as mulheres, por estarem vulneráveis por causa da insatisfação corporal, das suas inseguranças, acabam ganhando espaço para essas crenças. Então a gente tem que estar analisando isso.
o quanto que essa perda de peso, ela está ocupando, né, os meus pensamentos. O quanto que eu quero perder peso, que isso está rodeando, sendo, né, rotina dos meus pensamentos. O quanto que eu me preocupo com a minha alimentação, que isso está se tornando aí prejudicial, tanto para a minha saúde mental, quanto para a minha saúde física. E esse se preocupar, a gente tem que analisar se está sendo excessivo, porque se está sendo excessivo, ele não está fazendo bem. Então, eu não falo sobre a gente ter o aprendizado de uma alimentação saudável, de estar, né, se contextualizando a cada momento na alimentação e analisando o nosso contexto alimentar, né, se aquela alimentação condiz com o meu contexto, condiz com as minhas necessidades fisiológicas, condiz também com o que eu quero psicologicamente e, né, as minhas necessidades, se condiz também com as minhas questões financeiras, porque as questões das dietas, elas, né, vêm totalmente contra tudo isso. Então, quando a gente está tendo uma alimentação saudável, essa alimentação saudável, ela produz em nós uma paz, onde a gente não está o tempo todo preocupado com a alimentação, mas a gente consegue ter um momento de sossego, de paz. Agora, quando vai gerando já aquele incômodo, que, poxa, amanhã tem uma festa e lá vai ter coisas que eu não vou poder comer, então eu vou preparar minha marmita, vou levar minha marmita porque eu não posso sair da minha dieta, né? A pessoa está sempre preocupada com que isso vai gerando mais ansiedade na alimentação. Então a gente tem sim que aprender a ter uma alimentação saudável dentro de cada contexto da nossa vida. Porque pensa, a gente não tem só um momento, né? A nossa rotina ela não é sempre a mesma, que vai fazer com que a nossa alimentação seja sempre a mesma. Mas sim, né, vai mudar de ambiente, de local, de pessoas, né, da comida em si que eu tenho que comer. Então a gente tem que ter essa consciência de que isso vai, né, vai mudar. Nessa tentativa, né, de redução de peso, as promessas milagrosas, elas promovem muitas vezes a ilusão de que o consumo de apenas um determinado alimento será suficiente. Então, algumas pessoas acreditam que um determinado alimento ele vai ser suficiente ou ele vai fazer todo o processo, como a gente vê aí, alimento tal bomba o seu metabolismo e te ajuda a perder peso, né? Você fazer isso desintoxica o seu organismo e te ajuda a perder peso, derrete a gordura. Tudo isso muito sensacionalismo. É muito sensacionalismo. Então traz essa ilusão de que aquilo é a solução que você precisava, o que você estava procurando. E aí acaba camuflando do que na realidade a gente precisa fazer. Mas será que existe um alimento milagroso que atende todas as necessidades do nosso corpo? Será que tem esse alimento mesmo? Teve uma época aí que eu ouvi muito falar sobre o ovo. Então, diziam, né, que eu não sei de onde acharam isso, de que tabela acharam isso, mas falaram que o ovo é, né, um alimento nutricionalmente completo, assim, igual, né, não sei, não lembro bem, mas como se fosse o leite materno. O ovo, você poderia comer só ovo, que o seu organismo está totalmente ali suprido de todas as vitaminas, minerais, tudo que o ser humano precisa tem no ovo. Será que isso era verdade? De que tabela que eles acharam isso? Nós, nutricionistas, nós temos as DRIs, que são as nossas, né, as necessidades diárias de cada pessoa aí, decorrente da sua idade, do seu peso, né, do sexo, diferencia aí as necessidades diárias de cada pessoa, individual, né? E aí a gente segue isso para cada nutriente, vitamina. As pessoas elas
tem essas individualidades. Então, uma mulher, por exemplo, de 30 anos tem uma necessidade de cálcio diferente do que uma mulher, por exemplo, de 50 anos. As necessidades de cálcio entre as idades, elas são diferentes, né? Tem essa diferença. E aí pode diferenciar também do peso. Vai que a mulher de 30 anos pesa 60 quilos. A mulher de 50 anos pesa... eu falei 60 do outro, então 70. Então tem essa individualidade também. Né? E aí vai trazendo essas individualidades nas nossas necessidades. E aí falar que o ovo pode ser, né, um alimento nutricionalmente que vai suprir todas as vitaminas de todos os seres humanos é um absurdo, sem contexto, né? E aí fora que o ovo não tem todas essas vitaminas que a gente precisa, né? E aí, mas não sei de onde acharam isso, mas tava esse mito aí rolando e muitas pessoas, já cheguei a conhecer pessoas que estavam comendo só ovo, porque acreditou, porque um tal médico aí, né, que se diz médico, estava propagando essa notícia e fazendo com que as pessoas comessem só ovo. Agora imagine o ser humano comendo só ovo. Chega um tempo que a gente vai enjoar de ovo. Eu não vou... Se eu comer ovo uma semana, na outra semana eu não quero mais nem ver ovo. Mas tava ali as pessoas acreditando nisso, porque para eles, né, o que a pessoa falou é que o ovo supria todas as necessidades. Então, comer só ovo, né? Tá, você deixa o seu corpo aí muito bom. Só que não é assim, gente. Não é assim que funciona. Pra gente ter uma alimentação completa, né, que tenha nutrientes, tem que haver muita variedade ali. Cada verdura, fruta, você vê que na natureza cada um tem uma cor diferente, né? Uma fruta tem uma cor, outra tem outra, uma verdura tem uma cor, uma hortaliça tem outra. E cada cor representa ali uma fonte de vitaminas, né, de minerais que aquele alimento tem. E quanto mais diversificada for as cores dali do nosso prato, significa que a gente está fornecendo vitaminas diferentes. E um ovo, infelizmente, né, quem propagou isso daí, que fez com que as pessoas acreditassem, não vai ter todas as vitaminas que a gente precisa. Então, bora continuar aqui. Só uma alimentação variada, baseada em alimentos in naturas e minimamente processado, adequada em qualidade e quantidade e que respeite nossas tradições, culturas, podem promover nossa saúde, né? Essa é uma alimentação que pode promover saúde. Então não existe um alimento milagroso, não existe um alimento que cura as doenças, que cura o seu corpo, né? A gente tem que ter isso em mente, que os alimentos, eles sim fornecem nutrientes para o nosso organismo, só que não existe um alimento que contenha todos os nutrientes. A gente tem a ajuda aí da mãe natureza, né, que nos dá uma variedade, né, tanto de nutrientes quanto de sabores, né, o quanto que é delicioso a gente poder comer diferentes, sentir diferentes sabores, diferentes texturas dos alimentos, e isso torna a alimentação muito mais prazerosa do que fazer uma dieta onde você vai comer só um determinado tipo de alimento, tá todo dia ali com aquele mesmo sabor de comida, digamos assim, né, com os mesmos alimentos, sem haver uma variedade, não trazendo para você o prazer de se alimentar, tirando esse prazer que as dietas, né, esses mitos aí nos promovem sobre ter uma alimentação saudável. E isso não vai ajudar as pessoas a emagrecer. Gente, nada disso vai... Às vezes a pessoa emagrece porque há uma restrição calórica. Talvez você esteja pensando, ah, Mari, mas eu fiz a dieta tal e eu emagreci. Emagreceu? É só isso que você queria? Só emagrecer? É só emagrecer que a gente precisa? Será que é só isso que a gente está buscando realmente? Só perder peso?
é o importante, é o mais importante para a nossa saúde? Não é, né, gente? A gente tem que emagrecer com saúde. Tem que ser com saúde. Se a gente não aprender a comer de tudo, entendendo o nosso contexto alimentar, as nossas tradições, as nossas culturas, enquanto nós tivermos uma alimentação, né, fazendo uma dieta que desrespeite, né, todas as nossas individualidades, todas as minhas individualidades, todas as tuas que você tem, quando você não estiver tendo uma alimentação que respeite, que caiba dentro do seu contexto, você não vai conseguir manter essa alimentação. Esse aqui é meu papel de rascunho, né? E quais são as vantagens que a gente tem quando a gente aprende, né, a desmistificar tudo isso, né, a entender que ter uma alimentação saudável, balanceada, né, para a gente ter um emagrecimento aí duradouro, faz parte a gente aprender a ter essa alimentação diversificada, que respeite, né, as nossas individualidades. A cada dia mais, a gente tem mais informações sobre alimentação e nutrição. Cada vez mais são divulgadas aí na mídia, diariamente, pelas mídias sociais, pelos jornais, revistas, blogs, sites da internet, programas de televisão e mensagens vinculadas em comerciais, propagandas e produtos. Todos eles têm o objetivo, incluir perder peso. É a única coisa que é o objetivo. Prevenir doenças ou até mesmo potencializar a saúde. Mas será que eles fazem isso mesmo? Contudo, em geral, essas informações são poucas qualificadas. Com base no senso comum e baixo nível de evidências, tornando difícil a assimilação e provocando muitas vezes alterações desnecessárias na alimentação, sem considerar os potenciais efeitos prejudiciais ao organismo e à cultura alimentar. Então, enquanto a gente não tem uma alimentação que respeite todos esses fatores, às vezes tem coisas que falam que não tem necessidade. É importante a gente, igual muitas, né, às vezes tem esses sucos detox, né, dietas detox, que faz com que as pessoas consumam, né, mais verduras, né, naquele período. Só que o que acontece? A pessoa ela não aprende a incluir as verduras, as frutas no seu dia a dia. Ela faz aquilo dali de uma maneira tão forçada que às vezes a pessoa abusa, né, das verduras, das frutas, não encontra o prazer na alimentação, porque isso acaba sendo forçado. Transforma o alimento em remédio, ao invés de, né, do alimento ter a função, que é a função de nos nutrir, de dar essa sensação de prazer, né, de poder comer um alimento, que seja uma fruta, que seja uma salada, a gente acaba perdendo o prazer, porque cria ali uma né, o alimento é o remédio. E aí, a gente não gosta de estar comendo, né, remédio, de estar sempre, né, se medicalizando. O alimento ele tem que ter a função de nutrir. O modo como as informações eles são veiculados é tão claro e convincente que a adoção de estratégias anunciadas é imediata. Então, esse imediatismo, tome muito cuidado com esse imediatismo, né? Come tal coisa, né? Ingira tal alimento que você vai perder tantos quilos. É como se aquilo que você está fazendo fosse muito mais importante do que os seus hábitos de vida. Só que o que mantém a nossa saúde são os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida. Não adianta a gente pensar que um alimento ele vai nos tornar saudável se os nossos hábitos diários eles não são saudáveis. Né? Mesmo que as pessoas procurem um profissional de saúde para esclarecer suas dúvidas, na maioria das vezes
busca uma resposta objetiva, sem reflexão sobre as informações veiculadas. Gente, todo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu tirei, tá, de um projeto desmistificando a alimentação da OMS. Então, se alguém depois quiser ter acesso, né, o envio, né, para você estar lendo. Mas, às vezes as pessoas nos procuram, né, já naquela dúvida, né? Ah, eu ouvi dizer que tal alimento assim, assim, é bom para isso, para aquilo e para aquilo. E aí a pessoa espera uma resposta de nós profissionais, né? Como às vezes a gente até se sente desatualizado de tantas informações que tem nas mídias sociais e a gente não consegue, às vezes, nem, digamos assim, trazer um argumento claro em relação àquilo, mas só da forma como é apresentado, né, que é um alimento que vai causar isso, vai, né, ser o milagre da sua vida, a gente já nota que aquilo não é verdadeiro. Sim, existem trabalhos sérios, né, estudos científicos sérios, né, em prol dos alimentos, para entender mais sobre os alimentos, sobre o funcionamento, né, dos alimentos no nosso organismo, a interação dos alimentos com o nosso organismo, né? Só que isso ainda são estudos, nada confirmado, batido um martelo de que o alimento ele vai curar um câncer, por exemplo. Nenhum alimento tem esse poder e não existe estudos o suficiente para fazer com que as pessoas aí possam já estar falando isso, afirmando com total veemência que aquele alimento pode curar o câncer ou ajudar a emagrecer. Existem alimentos que vão trabalhar, sim, às vezes melhorando ali, ajudando em conformidade com outros alimentos a melhorar, por exemplo, o nosso metabolismo. Pode sim, só que ele não vai funcionar igual para todo mundo. Nem todo mundo ele não vai funcionar da mesma forma, porque vai depender de um estilo de vida, vai depender de vários fatores. E aí quando a gente pega aquele estudo, por exemplo, isola ele, apresenta ele para as pessoas, olha, esse alimento aqui, ele potencializa o emagrecimento. E aí as pessoas acabam, né? A pessoa quer emagrecer, ela acaba olhando aquilo dali como a forma, né, de que aquele alimento vai fazer o que ela está esperando, que é justamente esse emagrecimento. E não vai acontecer. E aí a pessoa se frustra. Por onde a gente pode começar a desmistificar a nossa alimentação, para que a gente tenha aí mais consciência, um alimento, um emagrecimento aí duradouro, sem mitos, né? Sem inverdades, mas que seja mais verdadeiro. Bom, antes de tudo, a gente tem que pensar que não existe uma resposta imediata para isso. Não existe uma resposta de imediata a essas questões. Alimentação e nutrição, é importante a gente investigar a pessoa, a uma análise crítica sobre o tema. Então, sempre que vir isso, eu até separei aqui algumas perguntas que a gente pode estar aí, né, para a gente analisar se aquilo é real ou não. Estão falando que tal alimento assim emagrece. Ah, mas foi um doutor que disse. Mari, foi um doutor, ele é doutor e falou que tal alimento assim. Muitas das vezes as pessoas vêm falar, Mariana, mas o doutor falou que se eu tomar água com limão eu vou conseguir emagrecer. Né? Quem sou eu para discutir com um doutor? Eu sou uma nutricionista, não tenho doutorado. Mas será que isso realmente é verdade? Como que a gente pode estar aí dentro, né, do nosso contexto, não deixar a gente ser enganado? Porque as mídias sociais, as redes sociais, infelizmente, dá espaço para muitas pessoas. E eu tenho pegado aqui algumas vezes de algumas pessoas que me vêm com algumas dúvidas aí, né? E aí eu tenho visto que algumas pessoas não são nem doutores. Às vezes, né, se identifica como doutor e não é doutor. Não é porque a pessoa está falando que ela é.
às vezes não tem reconhecimento pelo CRM daqui, né, do Brasil, e aí diz que se formou em outro país. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muitos charlatões aí. E mesmo algumas pessoas, né, que às vezes têm a formação, estão passando informações erradas sobre alimentação. Dieta e alimentação é com um profissional nutricionista. Médico não pode passar dieta. Se algum médico já te passou dieta, ele está exercendo a função de maneira ilegal, tá? Nós temos um conselho de ética aí, que nós temos leis aí que, né, regidas aí aqui no Brasil, que o profissional habilitado para prescrição de dieta é unicamente um nutricionista. E a gente vê muitas pessoas metendo o dedinho, né, achando que pode prescrever dieta, não só médicos, enfermeiros, e tem pessoas que não têm às vezes nem formação, é coach e já acha que pode prescrever dieta, pode falar sobre alimentação, né, pode trazer esse assunto assim, só que não é assim. É por causa disso, por causa de pessoas assim, que muitas pessoas estão sofrendo de transtornos alimentares, não conseguem fazer uma mudança sadia na alimentação, porque acreditam que, né, tem que haver meu Deus do céu, às vezes a palavra não sai, mas que tem que haver aí um processo assim que para que a pessoa consiga emagrecer, a pessoa tem que comer aquele alimento, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer aquela dieta detox, porque o médico disse. E aí tem alguns, né, charlatões aí que tem aquela, como é que é, de detox do fígado, não sei se vocês já ouviram falar. E aí vai, por assim vai, só que nada disso funciona. Como que a gente pode aprender a desmistificar isso? Como que você pode aí não cair mais nesses golpes? Primeiro, se pergunte, por que eu devo fazer isso? Qual é a minha relação com a alimentação? Como que está a sua relação com a alimentação? Essa recomendação está de acordo com a minha vida? Como eu disse aqui, né? Algumas pessoas às vezes querem, né, fazer a dieta da blogueira, fazer a dieta da fulana, porque fulana diz que come isso, que faz muito bem, mas isso está dentro do meu contexto, do meu estilo de vida? Por exemplo, com a minha condição de saúde, com os meus hábitos alimentares e com a minha situação financeira? Se questione, porque para a gente ter uma alimentação saudável, ela tem também que ser também acessível para a gente. Às vezes a gente pensa que é só a alimentação mais cara, mas também tem que ser acessível para que a gente consiga ter. Não adianta a gente pensar em comer castanha todos os dias e a gente não tem condição de comprar. Não adianta a gente, né, estar... é porque comer castanha é saudável e a gente não tem condições de comprar castanha todos os dias. A gente tem que ter uma solução, né, que funcione para a gente continuar, né, tendo uma alimentação saudável. Essa estratégia é sustentável a longo prazo? Quando você for fazer uma dieta, pensa nisso. Isso é sustentável a longo prazo? Eu vou fazer isso pelo resto da minha vida? E será que você vai conseguir fazer jejum pelo resto da vida, sempre fazendo jejum? Tem algumas pessoas... Gente, acho que tem pessoas que são iludidas. É só sendo. São iludidas, né? Digamos assim, as emocionadas. Que acredita que vai fazer aquilo pelo resto da vida. Porque no início é tão fácil, né? Só que isso vai gerando um transtorno. Tanto no nosso metabolismo, quanto, né, com uma relação negativa com o alimento, que com o tempo a gente não vai conseguir sustentar aquilo dali. Pensa em quantas dietas você já fez anteriormente e não conseguiu. E aí vai ser mais uma que você não vai conseguir. Pensa nisso. Considerando, né, essa estratégia é sustentável a longo prazo, considerando a minha rotina diária, pode atrapalhar a minha convivência social?
Sempre que você for fazer uma dieta ou, né, tal, sei lá, né, esses mitos aí que tem, isso pode atrapalhar a minha convivência social? Então eu consigo fazer a dieta tal e me socializar bem com os meus amigos, com os meus familiares, está dentro desse contexto, né, onde eu posso sair, me divertir. Será que isso está dentro do meu contexto? Ou eu vou ter que, toda vez que eu for na festinha, eu tenho que levar a minha marmitinha? Porque lá não vai ter a comida que eu quero. Ou eu vou estar ali sobre riscos de furar a minha dieta por comer aqueles alimentos que tem ali na festa, que são todos que engordam, né? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente está tentando cuidar da nossa alimentação, né? Quem sabe fazendo uma dieta. Será a melhor forma de atingir meu objetivo? Será que isso é a melhor forma da gente atingir, de você atingir o seu objetivo? Se pergunte isso. Será que isso é a melhor forma? Né? Será que não tem outra coisa aí? Pode prejudicar ou causar danos à minha saúde? Questione, pergunte, se pergunte, busque ajuda de profissionais. Existe outro alimento ou estratégia que proporciona benefícios semelhantes para a minha saúde? Né? Será que tem outro alimento, outra estratégia que eu posso fazer que pode ter os mesmos benefícios à minha saúde? Então a gente vê pessoas aí às vezes tirando carboidratos, né? Vou fazer a dieta low carb. Mas será que não existe outra estratégia que a gente possa, né, tá incluindo ali os carboidratos, comendo arroz? Vou tirar arroz, não posso comer arroz. Tô de dieta, não vou comer arroz. Mas será que não existe uma estratégia que eu consiga manter o arroz no meu prato e, né, conseguir ter melhora na minha saúde, manter ali um emagrecimento saudável? Será que tem como? Sempre se questione, pergunte. As perguntas, ela abre porta para novos ensinamentos. É interessante a gente se questionar, né? A gente buscar, porque assim, quando a gente questiona, a gente vai buscar outras respostas. Isso é importante pra gente, né? Não adianta a gente ficar só sendo levado, né, pelos modismos. Então surgiu a dieta tal, bora fazer porque emagrece. Olha, minha amiga fez e emagreceu 10 quilos, então vamos lá. Olha, esse chá aqui fulana tomou e conseguiu emagrecer. Até quando isso vai ser sustentável? Até quando você vai ter que tomar chá para emagrecer? Ainda que emagreça. Gente, o emagrecimento, ele pode acontecer desses processos, né, de mitos, porque os mitos, eles são sustentáveis muitas das vezes, porque dá um resultado ali na hora. Só que não é sustentável. E são mudanças que são desnecessárias na alimentação, que não são necessárias. A gente tem outra forma mais inteligente de fazer. Então, quando a gente busca a melhorar esse nosso relacionamento com o alimento, saber o que a gente pode comer, o tempo, né, o local, o momento, tudo, o contexto daquela alimentação, melhorando ali a nossa relação com o alimento, isso vai tornando a nossa vida muito mais leve. O nosso relacionamento com o alimento, ele vai se tornando muito mais leve com o nosso corpo também, sem julgamentos, né? Porque, querendo ou não, a indústria do emagrecimento, ela cresce em cima das dores, das nossas inseguranças, da nossa insatisfação corporal. Então, quanto mais insatisfeita com meu corpo eu estou, insegura com meu peso eu estou, mais vulnerável eu estarei às promessas milagrosas. Mais vulnerável eu estarei a acreditar em um mito da alimentação. Quando a gente começa a trabalhar esse contexto na nossa alimentação, a gente começa, né, a ter mais paz, a tranquilidade. Então, a gente precisa sim aceitar, né, ter uma aceitação corporal, né, do nosso corpo, para que a gente consiga cuidar melhor do nosso corpo. Trabalhar a nossa aceitação corporal faz parte também de um emagrecimento saudável, de uma boa relação com o alimento.
Porque quanto mais a gente ficar insatisfeita com o nosso corpo, mais a mercê, né, dos mitos que existem, dos charlatões que estão aí propagando essas inverdades, nós estaremos. Porque nós vamos estar com o nosso psicológico muito fraco. E o psicológico fraco, né, acaba sendo vulnerabilidade aí para outros fatores, para esses mitos aí na alimentação, né, no emagrecimento, a gente fica vulnerável. Então, o que a gente tem que aprender mesmo é ter uma alimentação adequada para o nosso estilo de vida. Então, é entender o que é adequado para o meu estilo de vida. Estilo de vida envolve vários fatores. Não envolve só ter, né? Ah, eu vou comer mais verduras. Eu tenho que comer mais legumes. Eu tenho que tomar mais água. São coisas que a gente tem que fazer, sim. Só que a gente tem que fazer isso que caiba dentro do nosso estilo de vida. Que não seja aí apenas mais um modismo na nossa alimentação. Algo momentâneo, onde a gente vai levar de momento. Mas que seja algo que a gente consiga permanecer. Fazer mudanças, né, que sejam permanentes. E não ficar indo em, tomar suco detox de manhã, água com limão de manhã, a gente consegue emagrecer ou é bom para a saúde. Pera lá, gente, tem muita coisa que é boa para a saúde aí que se a gente estivesse fazendo, a gente estaria muito melhor do que, né? É muita inocência, às vezes, de algumas pessoas estarem acreditando em coisas tão assim, digamos assim, tá tão na cara que não é verdade. Só que eu não sei, eu acredito que é justamente a vulnerabilidade, né? O desejo que a pessoa tem em querer aquele emagrecimento, né? De às vezes querer até ser mais saudável, faz com que a pessoa se torne vulnerável a isso, né? A inocência mesmo do ser humano. E aí a gente tem que estar atento a isso, a entender que uma alimentação saudável, né, para ser conquistada, né, ela exige da gente um esforço e não forçar. A gente não tem que forçar. Então não é fazer uma dieta restritiva, não é comer um determinado tipo de alimento que vai estar funcionando. E sim a gente está trabalhando, né, a nossa mentalidade a respeito dos alimentos, melhorar a nossa relação, estar sempre atento à nossa saciedade na alimentação, a comer nos horários que a gente está com fome, a se entender mais, se conhecer nesse processo, se autoconhecer nesse processo, né? Entender as nossas emoções, as nossas motivações, né, da nossa relação com a comida, entender esse processo todo da alimentação e não, né, ficar indo em modismos, né, gente? É isso que a gente tem que aprender. E aí eu vou finalizar aqui a nossa live. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero aí, né, estar aqui novamente na segunda-feira. A gente tem uma nova live do Reconecta Corpo, Mente e Coração. E eu estarei aguardando vocês aqui. Quem participou, quem chegou agora, né? Agradeço muito. Estamos finalizando já agorinha. Agora, né? Finalizando. Beijo, gente. E até a próxima live. Segunda-feira, às 21 horas. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui no computador. E agora aqui. Tchau, gente.